Meu nome é Fátima Vizcarra, eu tenho 52 anos, nasci em São Paulo, estudei em São Paulo. E o Rui também tem 52 anos, nasceu em São Paulo, estudou em São Paulo e a gente se conheceu no Guarujá. A gente se conheceu em 2000 e casou em 2001. Foi rápido, foi uma coisa bem rápida. Na verdade, ele me pediu em casamento, acho que tinham 4 meses de namoro. Ele era muito ousado. Enfim, bem falante, comunicativo. E aí a gente se casou, passados 3 anos, a gente teve um filho em 2004, em janeiro de 2004. Em fevereiro de 2006, ou seja, o Miguel tinha completado 2 anos, ele teve um AVC. Um AVC isquêmico em fevereiro, na época do carnaval. Nós tínhamos ido brincar o carnaval com amigos em fevereiro no Sambódromo aqui de São Paulo. Teve um problema numa ala atrás da nossa que acho que atrasou a fantasia. Eu sei que eles começaram a discutir e aí saíram realmente numa briga física. E ele olhou e falou, ai, como eles são tontos, né? E foi lá fazer a turma do deixa disso, separar as pessoas e tal. E aí ele levou uma cotovelada na carótida aqui, bem forte na hora de separar. Eu estava junto, mas aí várias pessoas fizeram essa parte. Eu não notei que isso pudesse ser a consequência do que veio depois, né? Passou um tempo, ele estava organizando a nossa ala, na verdade, e eu estava atrás, ele na frente, ele tinha um adereço de mão, que fazia parte da fantasia, e ele foi caminhando e eu percebi que ele caminhou estranho, assim, e o adereço caiu. Quando o adereço caiu, eu me abaixei para pegar e falei, Rui, você deixou cair. Quando eu fui levantar, ele caiu em cima de mim, ele desmaiou, apagou ali. A gente achou que era calor, né? E aí a gente tirou a fantasia, assim, a parte de cima, mas ele não acordava. Aí a gente colocou água e ele não acordava. Como a gente estava no Sambódromo, uma pessoa falou, tem ambulância aqui. Rapidamente chamaram o socorro. O socorro veio muito rápido. Demorou a gente conseguir sair do Sambódromo para ir para o hospital, tinha muita gente. Eu lembro que eu fui na ambulância na frente e eles ligaram a sirene e eu falei, você me desculpe, mas eu vou bater na lataria. Eu fui batendo na lataria, pedindo para as pessoas saírem da frente, porque era muita gente. Chegando lá, acho que aí começou a coisa mais complicada, porque era uma madrugada de carnaval, ele estava com uma fantasia e eu também, uma parte de baixo. Então foi assim, tá bêbado, deixa ali naquele canto e tal. E eu estava sóbria e ele também, a gente sequer tinha bebido cerveja, a gente tinha bebido água. E foi até, a gente falou, não vamos nem beber cerveja, beber água, tinha aguinha dentro da roupa e tal. E eu tentando dizer isso para as pessoas e ninguém me ouvia. E eu muito desesperada, tentando dizer, eu falei, escuta, ele não tá bêbado, ele não usou droga, ele está desacordado, precisa... a gente já vai ver. Quando ele teve a convulsão muito forte, aí eles correram com ele para fazer uma tomo. E quando ele voltou, eles amarraram ele na maca. E eu querendo falar com algum médico, o atendimento muito ruim, não tinham assim, ninguém para falar. Eu fui lá uma hora e me meti e peguei o resultado do exame dele. Eu não sabia ler uma tomo, mas eu li na suspeita de AVC. Eu tomei porque eu ainda achava que ele tinha passado mal e que podia ser mais alguma coisa, mas foi um choque. Quando eu vi AVC, eu tomei um choque e eu sabia, porque já tinha lido, que ele precisava tomar algum remédio até 3 horas, né, Então aí eu fiquei mais desesperada ainda, eu falei, se ele teve um AVC, ele não tem que tomar um remédio, ele não tem que... Eu consegui falar com a neuro, uma amiga nossa, estava na praia, era carnaval, ela veio para São Paulo.
e um amigo dele também médico veio para São Paulo. Quando ela chegou e ela falou, por que ele está amarrado? Pegou o prontuário e falou, por que não deram um remédio X? Foi negligenciado o atendimento a ele. Mas isso já tinha se passado mais de 5 horas, 6. Depois que ele foi transferido, no caminho, na ambulância, ela foi me dizendo o que seria um AVC, quais as possibilidades de sequela, mas que tinha que ver a extensão do dano. E aí foi para lá, fez uma série de exames de tomo, de ressonância, fez um exame que vai daqui e tal, enfim. Quando fez todos os exames, eu ainda estava lá no hospital, ela me chamou e falou, ó, o estado dele é muito grave, muito grave. Eu tenho que dizer a real para você até saber e saber como lidar com isso. Os próximos 5 dias, ele pode morrer. Você tem que saber que a cada hora vai contar a favor. Eu não faço a menor ideia como ele vai, se ele sair dessa, como ele vai estar. Então ali acho que foi mais um choque do que AVC, porque eu não tinha ideia do que poderia vir a ser um AVC, né? Assim, quais as consequências disso. Então ele estava em coma e aí a gente foi contando, e eu não saí do hospital. E aí a gente foi contando esses 5 dias cada hora a hora, né? Então passava um tanto de horas, eu falava, tá vivendo, né? Bom, passados esse tempo, ele de fato passou esses 5 dias, eu comecei a visitá-lo na UTI. E um dia a médica me chamou e disse, os meus médicos assistentes me disseram que você vem aqui e é os momentos que ele acorda, um pouco que ele acorda, porque ele dormia o tempo todo, mesmo não estando em coma, ele dormia muitas horas. E eu sou muito falante, sempre fui. E nós dois éramos muito falantes, então a gente tinha muita troca. Então eu ia na UTI e eu ficava contando para ele. Ele estava dormindo e eu ficava, então, você não sabe o que o Miguel hoje? Eu falava. E os médicos perceberam que ele tinha reações do cérebro durante a minha conversa. Ele não abriu o olho, nada, mas ele acordava. Então ele ficou mais ou menos 20 dias no quarto e os 8 dias na UTI. Então, ele foi melhorando, né? Ele emagreceu 15 quilos, o tempo que ele ficou lá. Ele começou a fazer fisioterapia já na UTI, desacordado. O que foi, no meu entender, fundamental. A fisioterapia, eu tinha uma visão do que é fisioterapia antes do AVC e tenho outra hoje. Acho uma das profissões mais maravilhosas, porque você vê de fato um trabalho junto com a neurologia, assim, que põe a pessoa para viver, né? É uma coisa, assim como TO e fono e tal. Então, quando ele voltou do hospital, eu não tive cuidador, mas porque a gente priorizou, então, ter os profissionais, fono e físio, muito de cara. E eu pedi uma licença no meu trabalho e fiquei em casa cuidando dele. Então, quando ele saiu, a gente preparou a casa, né, com as questões de cadeiras e as adaptações que precisava. E tinha uma adaptação que era nossa, da família mesmo, né? Contar para o meu filho com 2 anos de idade, o pai chegou 15 quilos mais magro, na cadeira de roda ele era bem torto nessa época, então ele estava magro, né, com a deficiência do lado direito e muito torto, assim, sabe? Aqui era bem para cá, muito. Então, para uma criança de 2 anos, e aí de repente as primeiras terapias foram feitas em casa, então ia o fisioterapeuta em casa diariamente. Era muito estranho, tanto que o Miguel cresceu vendo a terapia que põe os choquinhos aqui no braço, a memória dele, tanto que ele brincava com isso, com o boneco. Ele pegava as perninhas do boneco, fazia assim, fazia igual, tudo que ele via ele fazia.
gostava de brincar na cadeira de roda e tal. Mas também teve um lado, o Rui era muito cuidadoso, assim, por exemplo, sábados era o dia que ele tomava banho na banheira com o filho e punha todos os bonecos e brincava. Aquilo acabou, né? Então, e o pai não tinha contato com ele, o Rui não tinha muito contato com a gente. A gente falava com ele, mas ele ficava assim, o tempo inteiro no começo. Então chegou um dia que me marcou, que o Miguel chegou para mim e falou, eu não vou mais gostar do meu pai. O Rui estava numa cadeira de roda, ele puxou e falou, ó, ele não tá machucado, ele não anda porque ele não quer. Ele não quer ir brincar comigo. E aquilo para mim, porque ele estava sentindo tanta rejeição do pai, e eu falei, caramba, o que fazer? Foi uma adaptação da família, da minha sogra, ver o filho naquela condição e tal. Como ele começou lá na UTI, e ele estava numa constante de pelo menos dia sim, dia não, e eles me explicaram para o que eu podia fazer em casa quando eles não estavam. Então me ensinaram uma série de manobras assim, para eu fazer no dia a dia, para manter. Aquilo é a olhos vistos a melhora. Ele realmente, a gente foi percebendo uma melhora, né? Tanto que com 4 meses, acho que isso, o fisioterapeuta quis levá-lo para a piscina, quentinha. Ali foi um salto de melhora, é nítido. Ele foi na cadeira de roda, eu lembro que eu tomei um susto, ele foi com a cadeira de roda, tem uma rampa na piscina, e ele foi e fez assim. A cadeira vai até um certo ponto e aí você empurra e aí ele entra na água. Eu falei, ele vai afogar. Não, aí ele começou a se mexer. Eu falei, gente, mas como é que ele mexe? Mas na água mexe, né? Junto com isso, que ele foi uma TO em casa, que é outro marco para mim, porque eu ainda achava, eu falava com ele como se ele tá entendendo tudo que eu falava. E tinha hora que eu achava que ele estava assim, né, do AVC, ainda não está plenamente. Quando a TO veio, a fono, veio fazer o teste com ele, aí eu me dei conta o que estava acontecendo. Ela fez uma série de testes, então ela colocou numa mesa um monte de figuras e pedia para ele identificar. Então, imagina aqui, 3 figuras, um avião, uma cadeira e um garfo. E ela dizia, Rui, cadê o avião? Qual é o avião? E ele ficava assim. Eu olhava para mim, ele não tinha ideia do que ela estava perguntando sequer. E aí ele olhava para mim e ele foi percebendo que ele tinha que escolher uma das 3, mas ele não sabia bem. E ela falava, cadê o avião? Aí ele apontava para o garfo. Eu sei que ela deve ter colocado umas 80 figuras e ele errou umas 72. Aí a minha ficha caiu. Ele não tinha compreensão do que era dito. O que nós fizemos foi etiquetar a casa inteira para que tudo tivesse nome. Cadeira, mesa, vaso, quadro, parede. Eu etiquetei tudo. Tudo eu coloquei nome. E aí ele falava... Por exemplo, estava aqui, eu falava, ó, nós vamos sentar nessa cadeira, ó, na cadeira, e ele olhava assim para mim. Eu falava, vou ligar a televisão, eu falei assim muito tempo. E eu fazia, ele fazia. Aí ela me explicou o que era uma pista fonética. Quando ele começou a falar as primeiras palavras, então, até hoje ele usa, né, a pista fonética. Então, ele quer dizer alguma coisa, aí eu falo, que nem agora pouco a gente falou Toronto, né? Uhum. Aí eu falo aí sai o resto. Eu estava num momento de cuidar do filho e então os dois meio que tinham... O Miguel aprendeu muita coisa também, né? Porque eu falava cadeira e o Miguel falava cadeira. E era para aprender. Televisão, água, banheiro. Você, a barba. Ah, conta. Sim. Quando eu comecei a ir trabalhar, porque aí eu fazia tudo, dava banho, fazia barba, tudo, né? Só um barbeiro que vinha cortar. Cheguei um dia em casa e a minha sogra e a minha mãe estavam apavoradas. E eu falei, o que foi? O Rui se trancou no banheiro
e não abre de jeito nenhum. E eu morava em casa na época, e aí eu fui por trás, assim, numa janela, e eu falei, Rui, abre a porta, por que você se trancou? Abre a porta. Ele abriu, e eu nunca esqueço a cara de satisfação, de alegria dele, porque ele tinha feito a barba pela primeira vez sozinho. E ele é destro, ele fez com a esquerda. Não, ele se cortou todo. Então ele estava cheio de... Ele pegou pedacinhos de papel higiênico e punha em cada corte. Um homem feliz, mas todo cortado. E aí eu olhei para ele assim na cadeira, eu falei, mas olha para isso. Aquilo foi um marco porque a partir dali ele se sentiu muito capaz de tomar banho só, de tentar fazer a barba só e de ir retomando algumas coisas, o que ele pudesse. Ele foi adaptando. Ele teve reabilitação em casa de fono, físio TO não, só fono e físio na parte de casa. O físio, que eu acho que foi fundamental, assim, todos foram, mas a gente percebe porque ainda em casa, quando ele fez ele fazia como fala? Com equipamentos, muitas manobras e tal. Aí depois ele foi para a piscina, melhorou muito. E ele voltou a dar os primeiros passos ainda em casa. Na reabilitação, o físio era um profissional tão apaixonado, e isso é uma coisa interessante desses profissionais. Ele era completamente apaixonado, focado em reabilitar pessoas que tivessem AVC, ou aneurisma, problemas desse tipo, e ele trabalhou muito, Rui, e um dia ele chegou em casa e falou, hoje você vai dar um passo, eu só quero isso de você. Explicou que ele ia ter que ficar em pé, podia dar tontura, fez toda a explicação e falou, mas é importante, nós temos que começar e eu acho que você já está pronto para esse passo. Isso já tinha, acho que 10 meses passados de tratamento, e aí ele foi, colocou o Rui em pé e explicou que ia segurar ele por trás assim, né, ficar segurando que ele não ia cair, para ele não ter medo, e ele explicou que as pessoas têm medo. É um medo de voltar a andar, porque você perdeu essa capacidade, voltar a andar deve dar muito medo mesmo. Talvez a criança tenha isso de alguma forma, enfim, não sei. Mas ele estava mesmo, muito inseguro. E se tentou muito tal, e aí o fisioterapeuta ainda brincou com ele, falou, eu tô atrás de você, você não vai cair. Aí ele foi lá e sussurrou no ouvido dele, falou assim, se você não der um passo, eu vou te encoxar. Aí ele pegou e deu um passo assim. Quando ele deu um passo, o fisioterapeuta falou, é um bicho macho, né? E a gente chorou e riu ao mesmo tempo, mas assim, o fato é, ele sentiu confiança no fisioterapeuta para dar esse passo. E a partir dali foi um processo, né? Que aí ele foi indo, depois nós fizemos fisioterapia fora, em clínica, né? Com um conjunto de profissionais. Aí ele começou a fazer também TO. E aí a gente percebeu que ele tinha essa recuperação global da fisioterapia, que ela era fundamental para a vida dele. E a TO era uma questão mais fina, né? Que foi quando ela começou a trabalhar a possibilidade dele cortar um alimento em uma faca que é especializada, né? Que é específica, porque ele não corta, até hoje, para cortar um alimento, ele tem uma faquinha que parece aquelas de pizza, redondinha, própria. A barba, a troca de roupa. Então tem uma série de tarefas de casa que a TO trouxe de forma complementar à físio. Aí ele foi retomando andar, né? Ele foi para um andador, depois ele foi para um apoio de bengala e ele tirou tudo e aí ele caminha. Qual é a parte mais difícil? É a comunicação. É a comunicação. Porque ele está entendendo muito, ele teria muita coisa para dizer e eu estou aqui dizendo por ele, né? O Rui hoje é uma pessoa completamente independente. Ele pega transporte público, metrô, ônibus, ele faz tudo, ele faz compra, ele vai no banco.
ele faz qualquer coisa, né? E ele se comunica muito bem. Ele não fala, né, como é esperado, vamos dizer, mas ele se comunica muito bem. Então, e essa independência, eu acho que trouxe muita qualidade de vida para ele, para a família, inclusive dele resgatar uma profissão, né, um profissional. Ele já passou vários perrengues, óbvio, né, em sair sozinho. Se perdeu, já teve muitas coisas. Ainda assim, eu acredito que a gente tem que incentivar essa independência, né? Então, se na primeira vez que ele se perdeu, a gente falasse, então não pode mais sair sozinho, sabe? É um homem que vai encontrar dificuldades, como a gente tem dificuldades inúmeras, né? E pessoas que tenham deficiência encontram muito mais dificuldade, mas que tem que superar. E eu acho que isso só faz bem para ele, porque vai dando força, assim, né? Me perdi, então eu vou tomando os cuidados, né? Ele tem a identificação, tipo sanguíneo, onde mora, telefone, não sei o quê. E então, se acontecer alguma coisa, é isso. Já aconteceu, e aí a gente é avisado. E já aconteceu algumas vezes, né? De você se perder e aí não saber onde tá e as pessoas me ligam. E pronto. É verdade. Isso é Londres, que ele quis dizer. L-O, né? Ele começou a fotografar porque ele começou a fotografar em projetos sociais jovens. Eu trabalhava com isso. E ele ficava muito em casa, né, nessa época. E ele tinha feito escola de fotografia, mas não trabalhava como fotógrafo. E eu precisava de alguém que registrasse os projetos, e a gente não tinha recurso. E aí eu falei, você não quer ir lá fotografar? Quer ir tentar fotografar? Ele começou a fotografar com a mão esquerda, ele é destro, porque a mão direita não funcionava. E aí ele segurava a máquina invertida. Eu não sei explicar, mas eu achava estranhíssimo. E é o melhor jeito? Deixa ele vai descobrir o melhor jeito que ele fazia a fotografia. E ele começou a fotografar os projetos e também fez muito bem, porque os jovens eram muito comunicativos com ele, o ambiente fez muito bem. E aí a gente falou, então, por que você não tenta lugares, ONGs que incentivam pessoas a fazer esporte, né, para deficiente? E daí, para conhecer atletas que participavam das Paralimpíadas, por exemplo, foi um pulo, e aí ele conheceu o Comitê Paralímpico Brasileiro, e aí veio o primeiro convite, aí ele foi para a Paralimpíadas de Londres em 2012. Aí ele tentou ir em 2008 para Pequim, mas a gente não conseguiu o recurso. Em Londres, o que aconteceu é que a abertura contava com a Rainha Elizabeth. E aí eu não pude entrar, né? Porque era super restrito, tinha uma questão de segurança. O pessoal falou para mim, olha, ele vai com a delegação, mas você não pode ir. Tudo bem? Tudo bem. Se ele vai com a delegação, tá tudo bem, né? Porque eu falei, se ele não se fala, ainda mais se tiver que falar inglês, aí como é que ele faz? Mas ele foi, sempre foi muito corajoso, ousado, não teve... Eu falei, eu não vou, tudo bem? Não, tudo bem. Então ele foi. Eu assisti pela TV, quando terminou, passou um tempo, não deu tempo de todos voltarem. Bateu na porta, e aí quem é? Eu abri a porta, ele estava tremendo. Falei, o que foi? Frio. Falei, mas se tá todo mundo lá, como é que você tá aqui? Como é que foi isso? Eu cheguei para eu tô contando do jeito que ele me contou e tô traduzindo, né? Mas o que ele me disse? Ele estava com muito frio, aí ele chegou para os policiais e disse, eu quero ir pro meu hotel, como é que eu faço? Mostrou a credencial dele do evento, o endereço do hotel e o policial falou, se você quiser eu levo você, eu posso levar. E ele veio de viatura com outros policiais até a porta do hotel. Falei, Rui, você não passa apuro, ele se vira. E isso é uma parte que, assim, ele se vira. Então, eu acho que
uma pessoa que passa por um AVC desse, ela tem limitação física, no caso dele, e uma limitação cognitiva que foi sendo desenvolvida. Então, acho que tem aliar os profissionais, a medicação, como a toxina, por exemplo, aliar isso a você se dedicar a realmente reabilitar. Você pode ter uma vida pós o AVC, sabe? Você constrói alguma história, mas você precisa ousar, acreditar, não ficar escondido atrás do... Né? Eu acho que tem caso e caso, obviamente, né? Mas o caso dele foi bastante grave. E eu acho que, às vezes, algumas pessoas acham eu até um pouco, assim, ele consegue sozinho. Acho que eu amparo pouco e eu não acho. Eu acho que se ele não for desafiado, ele não caminha, né? Tem que ser desafiado. Lógico, eu não sou negligente. Mas ele é um homem independente. Tenta falar. Não. Deus. Deus, assim, com você é mágico. Porque... Mas tem a tua parte. Tudo bem, mas AVC... não, só... Isso daqui é rapidinho, mas AVC, cadeira roda, tal, isso... Seu processo. A cabeça... Você passou por todo o processo, mas tem que acreditar e tem que se dedicar. Né? Eu acho que é um conjunto das coisas. Exatamente. Você tem a sua fé, mas você conta com profissionais fundamentais na sua vida. Isso daqui... Então, eu acho que são profissionais, são medicações e tal. Então, você ter acesso ao que tem de pesquisa no mercado, ao que os profissionais estão fazendo, trabalhando, né? Essa frente que a gente falou de físio, fono, TO, e mais aliado à medicação, quer dizer, se eu pudesse falar alguma coisa, e eu já conheci muitas famílias, né? O que eu digo é, acredita, cada um tem um tempo de recuperação, de reabilitação, mas a reabilitação ela é fundamental para te devolver a tua vida. Você vai ter que se adaptar, você, né, se adapta de diversas maneiras, não só fisicamente, mas é possível, né? Pelo menos no nosso caso, a gente olha e viu que é possível. Ele se reconstruiu. Acho que a pandemia mostra um pouco disso, ela convida a gente a se reconstruir. Veio uma coisa que ninguém estava imaginando. O AVC para nós teve isso. Ele estava com 38 anos, eu também. A gente com um filho de 2 anos, os dois trabalhando, e de repente veio um AVC e ninguém perguntou, né? Aquela música do Toquinho, a vida te coloca e fala pra você rir ou chorar. Se vira. A gente podia, como eu vi casos de gente que não aceitou, ficou com muita raiva, tinha muita raiva de tudo. E não é tudo um mar de rosas. Lógico que tem hora que a gente também se depara com isso. Mas não dá para desistir. Então é usar os recursos que o mundo dá. Seja pelas pessoas profissionais, seja pelo ambiente, pela medicação. Então é juntar isso tudo, a tua força de vontade, junto com isso, faz você ir para outro caminho. Porque se não desistir acaba sendo mais fácil. Eu fui buscar terapia, mas não por esse conjunto. Eu fui, precisava. Até porque é isso, nosso filho se ressentiu
quando cresceu um pouco mais, aí a gente percebeu, né? Nem ele mesmo tinha muita clareza, ou talvez não tenha muita clareza, mas existe uma sequela emocional. Isso existe. Minha, dele, isso existe. E olha que a gente, né, é unido, o filho adora ele, tanto que a gente tem a ideia, se tudo der certo, que ele vá fotografar os Jogos de Inverno e o filho vai como assistente. Depois de 16 anos, né? Que é para nós, para nossa família é muito simbólico se isso acontecer. Muito importante. Muito bom. Desculpa. Não queria chorar. Mas enfim, a mensagem é positiva. A gente se emociona, porque a vida é cíclica. Aquele menino que achava que ele não gostava, agora pode ir com o pai, né? Enfim, a vida é assim. E a gente tem que aprender a viver, a tirar o melhor. Então, entender que o mercado e o mundo pode trazer profissionais que te ajudem, medicamentos que te ajudem, terapias que te ajudem. Você precisa disso para seguir. Às vezes nem tendo passado por AVC, a gente precisa disso para seguir. Então, eu acho que se eu puder dar uma mensagem assim, acredita em si e no outro. Você precisa do outro. E aí eu acho que uma campanha como essa tá aí para isso, para dar voz, para dar apoio, para dar visibilidade para as pessoas. Tem tanta gente que tem AVC, umas infelizmente não resistem. Agora, quem resiste, tem que resistir mesmo. O pós-AVC tem vida, existe vida, existe uma boa qualidade de vida. Porque é isso, as pessoas se reconstroem. E reconstroem inclusive com a família, porque não é fácil. Ele tem 2 filhos, o mais velho, mas não vive com a gente, e o menor. O mais velho foi fazer fotografia. Tem como hobby, ele está fazendo arquitetura. Mas tem uma série de coisas que você percebe que foi da história de vida do pai. Influencia. É isso. Obrigada. Iniciativas como essa são incríveis. Não deixe de seguir nas redes sociais. Juntos, caminhos pós Pós-AVC.